Então, buenas em me espalho, nos pequenos dou de prancha, nos grandes dou de talho, como dizia Capitão Rodrigo, em Tempo e o Vento. Bom, eu vou fazer esse vídeo só problematizando algumas questões da Revolução Cubana. Eu não vou muito me colocar sobre as questões de agora. Minha posição sobre as manifestações lá é a seguinte: apoio crítico que eu dou à direção de lá, mas eu creio que eu não vejo nenhuma análise marxista. Se existem conflitos sociais, existem conflitos entre classes, possivelmente. O imperialismo ele não se manifesta dentro de um país sem ter apoio em alguma classe, em alguma contradição real no seio do povo. Então eu acho que esse é o conceito principal para a gente analisar as contradições no seio do povo, que são exploradas pelo imperialismo. Não é? Acho que é um ponto importante. Agora, retomando um pouco a história, para a gente entender o que está acontecendo lá agora, tem que entender alguns pontos no passado. Vou pegar alguns pontos que eu acho controversos, então, na história dessa revolução. O Jones Manuel falou aí que num vídeo que Cuba apoia e apoiou todos os movimentos revolucionários. Não, a gente vê que a partir de 75, início dos anos 70, muda, tem um direcionamento mais para o reformismo, uma conciliação, também para a pressão da União Soviética de Brezhnev. Então, Jones está equivocado nesse ponto. Por exemplo, o Sendero Luminoso, o PCP no Peru, é de fato condenado por Fidel. Fidel fala: essa revolução mata o seu povo. Bruno, do GACB, do Cipriano Barada, alertou que Fidel apoiou o MRTA, que é um Tupac Amaru, no episódio da embaixada, mas é sempre no sentido de conciliação. Apoiar movimentos armados, Cuba não apoia mais desde meados dos anos 70. Houve um debate lá interno, parece que com Douglas Bravo, dizendo que o problema não é ter apoiado a luta armada. Então, isso foi citado pelo Gonzalo, nesse debate interno lá. Mas voltando, vou falar de uns 3 pontos que eu acho bastante interessantes, pouco revisitados agora, sobre a história da Revolução Cubana. Primeiro, o caso Che. Né? A Revolução Cubana teve singularidades, né? Teve várias singularidades que parece que, por exemplo, Che não conseguiu sistematizar a tempo, não era teórico, era um cara, assim, era um bom teórico, mas algumas coisas faltaram. Era um guerreiro, médico, um grande escritor também. Mas a ideia de que não é preciso um partido, 2 pontos que eu creio que são críticos. Che chega a visitar Mao, mas não chega a fazer observações sobre esse debate. Na prática, tomou partido da linha soviética, ele e Castro. Então, a Revolução Cubana não teve um partido comunista organizado que a dirigisse. O partido lá era o PSP, estava num processo ali de lutar pela via pacífica, era o Partido Comunista de Cuba, tornou-se PSP, passou a atuar na semi-legalidade, lançar candidatos através de outros partidos e apoiar Batista, mas a partir de 53, com a quebra da safra do açúcar, lançou-se uma crise, Cuba foi lançada numa crise econômica muito grande, Batista deu um golpe incruento, ele já estava no poder, mas ele fechou o regime e deu com a porta na cara do Partido Socialista Popular. O PSP, ainda assim, não creio que estava muito stalinista, não, é muito comum essa crítica aí, mas estava na onda
da via pacífica e parlamentar ao socialismo, e foi o último a apoiar o movimento 26 de julho em Sierra Maestra, o PSP. Posteriormente, esse PSP, que era o Partido Comunista, foi fundido com o movimento 26 de julho e criou-se em 65 PCC, Partido Comunista de Cuba. Esse Partido Comunista de Cuba só fez eleições em 75. Os motivos, não sei esclarecer bem. Eu estou fazendo minhas fontes, eu vou falar ao final. Vou tentar ir falando aos poucos, sistematizando as fontes, buscando fundamentar tudo. As eleições no PCC em 75 estão no meu blog, num artigo do Marco Lisboa. Estão também numa ilha do Fernando Moraes. Fernando Moraes fez uma volta à ilha agora, mais recentemente, para uma segunda edição desse livro sobre Cuba. Então, voltando, a eleição de 75 foi naquela província onde houve a Batalha de Playa Girón, que é onde os contra-revolucionários e os Estados Unidos desembarcaram em 61 e foram derrotados. E mesmo sendo uma região ali aguerrida, muito fiel à Revolução, os comunistas perderam, porque existe o partido, mas ele apresenta seus candidatos às eleições, mas as pessoas podem candidatar sem partido. Então, nessa primeira eleição de 75, houve uma derrota, segundo Fernando Moraes, do Partido Comunista. Só para a gente poder pontuar. Fernando Moraes também registra que é possível comprar jornais de Miami em Cuba. Outro ponto, me parece, surge num artigo da filha do Luiz Carlos Prestes sobre Cuba, chama Democracia em Cuba. Rafael Freitas, do grupo americanista Cipriano Barata, cita muito esse artigo. Eu vou recolher no meu blog. Se não me engano, nesse artigo, é comentado que pessoas de Miami candidatam-se em Cuba e, com frequência, elas são derrotadas. Por quê? Porque as eleições em Cuba não são esse mesmo modelo nosso, são um modelo em que... E aí isso foi Alex Lombello Amaral que me explicou num artigo no Estudos Vermelhos, no blog Estudos Vermelhos. São eleições em que o currículo da pessoa e a sua biografia são colocadas em um determinado lugar no bairro e não existe campanha, não existe dinheiro envolvido igual nas eleições burguesas. Isso no artigo do professor e historiador Alex Lombello Amaral, que é ex-partidão. Bom, vamos seguir. Então, isso posto. Voltando a Che. Como a Revolução Cubana foi feita por uma frente, ou até melhor, duas frentes, então tinha essa frente em Sierra Maestra, tinha a segunda frente, que inclusive tinha uma personagem controversa, um americano, William Morgan. Então tem uma matéria na Piauí sobre essa figura, profundamente controversa, era um dos líderes da segunda frente, uma figura que terminou ali se perdendo no processo. Porque quando viu que a ruptura com os Estados Unidos ia ser inevitável, ele era um americano que vivia em Cuba, mas ele era norte-americano, parece-me que passou a colaborar com o Serviço Secreto Americano e foi fuzilado em Cuba. William Morgan, figura pouco falada, chamada Segunda Frente. A Segunda Frente tinha muita gente defensora da democracia liberal, entre os quais William Morgan. Tem a matéria na Piauí sobre ele, vou pesquisar aqui. Então, figura bastante interessante, muito pouco falada, não é? Outra figura muito pouco falada, sobre a qual eu encontrei pouco na internet, é o senhor Armando Hart-Dávalos, pai de Célia Hart Santa Maria. Hart-Dávalos foi considerado filósofo da Revolução,
um dos teóricos da tricontinental. Existe apenas uma entrevista de Célia Hart Santamaria, Célia Latrosqueira, chamada Célia Latrosqueira, se diz trotskista freelancer. Aí é um ponto bastante importante. Trotskismo em Cuba. Cuba, desde o início, levando essa discussão sobre os princípios do marxismo-leninismo, porque não houve um partido que comandou essa revolução. E um dos princípios do marxismo-leninismo era um partido de vanguarda. Isso está nos fundamentos do leninismo, a necessidade do partido de vanguarda. Então, Cuba não seguiu esse princípio. A partir disso, o próprio Che e outros deram a entender que talvez se pudesse questionar os princípios, esse princípio em especial. Parece-me que Che faleceu com esse erro, porque aí ele desenvolveu a teoria do foco, junto com Regis Debray, junto com o próprio Fidel, no livro A Revolução, que não está disponível em português, e morreu com esse erro. Agora, é interessante lembrar que Che desenvolveu um pensamento muito crítico. Lá no início dos anos 60, ele estava ocupando cargos públicos, se não me engano, um cargo ligado ao Ministério da Economia, e reclamou da posição nos cadernos inéditos de Che Guevara. Então, eu tenho algumas anotações que eu salvei no Revista Cidade Sol. No Revista Cidade Sol, um longo dossiê sobre Cuba, das mais várias vertentes debatendo, há esse texto em que Che Guevara reclama das trocas desiguais que Cuba fazia com a União Soviética. Então, a posição da União Soviética era comprar açúcar, vender produtos industrializados e acabava posicionando-se contra a busca de Cuba por autonomia, industrialização, e a colocava dentro de uma divisão internacional do campo socialista, do trabalho no campo socialista, em que haviam países socialistas que vendiam matéria-prima e compravam produtos industrializados. Na prática, então, nesse momento ali, estava se repetindo o sistema imperialista, com imperialistas e colônias. A União Soviética estava sendo socialista de boca e imperialista na prática. Che não usa esse termo, não rompe com a União Soviética, mas faz críticas nesse sentido, que inclusive são no sentido da crítica que Mao fez à União Soviética de Khrushchev. Chamou-a de social imperialista. Socialista de boca e imperialista na prática. Então, Che faz essas observações, mas não rompe com a linha soviética. Na prática, há uma divergência com Fidel, nesses pontos que eu estou dizendo aí. E eles de fato divergem. Podemos dizer que nesse momento histórico, 65, o Partido Cubano tem mais ou menos três grupos. Essa ideia que ali tem três grupos, eu tiro do texto que Fidel fez, que trotskismo, um instrumento vulgar do imperialismo. Os três grupos seriam, mais à direita, os antigos militantes do PSP, os comunistas históricos, já muito ligados a um oportunismo eleitoral, tinham apoiado Batista por um extremo pragmatismo, porque Batista entrou de início com uma revolta dos sargentos e era um cara progressista, no início, depois degenerou, né, para esse ditador que vimos aí, uma trajetória que lembra um pouco Vargas ao contrário. Então, voltando, Che diverge. Então, nesse momento de 65, o partido tem à direita o PSP, ao centro Fidel Castro e seu grupo, a mais à direita o grupo de Guevara. Então, o grupo de Guevara vai lutar, esses 100 cubanos que foram com ele seriam o seu grupo, vai lutar na Bolívia, parte para essa experiência do foco, a luta sem o partido e fracassa, né? Fora que quando Che chegou à Bolívia, ele não consegue adesão do Partido Comunista de lá
o líder comunista lá, que parece Mário Conre, pede para liderar então a guerrilha, já que Fidel quer fazer guerrilha. Fidel fala que não, que o líder é ele. Eu acho esse erro também bem grave. Guevara passando por cima da questão nacional da Bolívia. E eu sei que quando Castro vai prefaciar o Diário da Bolívia, do Che, que é um livro maravilhoso, ele retoma essa crítica aí ao partido, falando que o próprio nome da Bolívia é Bolívar, e faltou internacionalismo por parte dos bolivianos. Ele não considera um erro. Então, bom, vamos prosseguindo. Nesse momento, então, 65 são 3 grupos. O grupo de Guevara rompe, mas isso está em Meu Amigo Che, do Ricardo Rojo. Che se retira da vida pública durante um tempo. Os trotskistas lançam a fofoca que Che seria um novo Trotsky, que estaria ali preso e reprimido por Castro. Castro responde em 65, um discurso na Tricontinental, que é trotskismo, instrumento vulgar do imperialismo, texto top, a gente tem que ler. Armando Hart Dávalos também troca cartas com Che, esse então ministro da Educação, pai da Célia Hart Santa Maria. Nesse período aí, Che orienta ele no sentido de esclarecer nos manuais, nos textos que eles vão fazer, nas publicações que eles têm que ter, que Trotsky é um revisionista, assim como Khrushchev. Está escrito numa carta de Che para Dávalos. Dávalos publicou isso posteriormente. Mas Dávalos é trotskista, Célia também. Célia é a filha de Dávalos, né? Já falecida num acidente agora em 2008. Dávalos me parece que é vivo. A mãe de Célia, que lutou no quartel de La Moncada, Aide Santa Maria, suicidou-se na época da crise do Porto de Mariel. Parece que havia também uma crise pessoal. Essas hipóteses a gente deixa para a história, né? Célia Hart é uma figura bem interessante. Célia Hart Santa Maria, né? Ela faz críticas dentro do PCC, mas foi expulsa. Fazia crítica do CCC, a história dela, ela trabalhava com física, estava na Alemanha Oriental e entrou em choque um pouco com o estilo de vida da Alemanha Oriental e voltou, e o pai aplicou nela Trotsky e os cadernos inéditos de Che. Ela se tornou uma trotskista bem fervente, mas que faz umas análises que eu nem sempre concordo. A ideia dela é ser um pouco a consciência crítica da Revolução. Ela chama a atenção para a forma como os sandinistas do Ortega estão agora aliados com oligarquias, com imperialismo. Tem um artigo que chama Eleição Rosa na Nicarágua. Ele fala que Célia Hart critica Ortega e essa segunda vinda lá, a volta da Frente Sandinista de Libertação Nacional, já num arranjo estilo do PT no Brasil. Muito conciliador com imperialismo e com oligarquias. Então, ela é crítica a isso. Voltando, então, Che rompe, devido a esses pontos que eu aponto aí. Ele vai para a Bolívia e falece. Fica, então, esse grupo do PSP com o grupo do Fidel. O grupo de Che se retira. E em 67, curiosamente, há a ruptura de uma figura que quase que ela não é comentada, Aníbal Escalante. É um cara muito aliado à União Soviética que tem a sua facção expulsa por entrar em choque com Fidel. E isso lá no Escalante passa por um processo, vai à União Soviética, à Tchecoslováquia, e é também uma figura que gera controvérsias até hoje. Há quem diga que essa ruptura toda foi para encenar que havia pluralidade dentro do Partido Comunista de Cuba, que havia liberdade crítica e tal. Houve a ruptura, mas a expulsão de Escalante ele não voltou ao partido, não. Outro ponto é o julgamento do coronel Ochoa,
do general Ochoa, que lutou em Angola no início dos anos 80. É um dos momentos mais controversos da história de Cuba. Eu pesquisei, eu já sabia que o julgamento tinha sido televisionado para todo o país, um grande debate. Muitas pessoas rompem com um regime castrista nesse momento, inclusive o filho de Jorge Ricardo Massetti, o guerrilheiro peronista, o filho do Massetti, sobre o qual eu fiz Massetti é um herói castrista guerrilheiro que morreu no Chaco, nos anos 60. Eu fiz um vídeo sobre ele aqui, Jorge Ricardo Massetti. O filho de Massetti, o Ricardo Massetti, rompe nesse momento. Ele estava casado com Antônio Laguardia, também um militar cubano, que nesse momento, junto com Ochoa, é fuzilado. Segundo filho do Massetti, que é o Ricardo Massetti, quem poderia estar envolvido com o fuzilamento devido a tráfico de drogas. Então, tráfico é crime em Cuba. E aí, nesse momento, Massetti alega que o verdadeiro motivo do fuzilamento do Ochoa é rivalidade política com Fidel. Entendeu? Então, bastante dramático, achei essa ruptura, e Massetti, o filho Massetti, partiu para o outro lado mesmo. Tenho visto ele aí da TV Martí, que é a TV americana para Cuba. Então, virou para a direita, né? É só pontuando essas questões bastante polêmicas, né? Eu pretendo voltar mais a Cuba posteriormente. Então, obrigado, bom dia.